Olá, Rede Educom. Esse é o podcast Vozes do Território, um projeto em autoria coletiva com os 27 territórios de identidade na Bahia. Esse produto tem 3 linhas editoriais distintas: Vozes do Território Mulher, Vozes do Território Comunidades Tradicionais e Vozes do Território Juventude. Dentro da linha editorial Mulher, o nosso tema de hoje é violência contra a mulher no meio rural. E como de costume, temos aqui convidadas para lá de especiais. Miana Martins dos Santos é graduanda na licenciatura em Educação do Campo, com ênfase em Ciências Agrárias, pelo UFRB, de Amargosa. É uma mulher preta, camponesa, e sua área de atuação é educadora social, em defesa da agroecologia e da produção de alimentos limpos, ou seja, livres de insumos agrícolas. E Carla Andrade Cunha, do Território Velho Chico, tem formação em serviço social, é especialista em gestão de políticas públicas em gênero e raça, coordenadora da ATER Mulher da Bahia Té, executado pelo Fundinfram. Boa noite, Damiana. Boa noite, Carla. Meu nome é Carla, né? Como você já me apresentou, eu trabalho com assistência técnica e extensão rural para as mulheres. Estamos executando uma chamada pública da Bahia Té, trabalhando na Fundinfram, que é uma entidade do território, uma ONG, que trabalha com a agricultura familiar, bem específica a questão de gênero, né? E é uma alegria estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho, né, sobre essa questão da violência contra a mulher no campo e fazer com que todos escutem e saibam dessa violência que muitas vezes é invisibilizada nos nossos territórios, nas nossas comunidades, né? Olá, sou Damiana Martins, sou mulher preta, camponesa, sou da Duas Barras do Fojo, sou graduanda em Educação do Campo, sou educadora social. Ao longo da minha vida, eu me dediquei sempre em estar nessa batalha, especialmente na defesa do direito da mulher e também dessa mulher camponesa, essa mulher que tanto sofre e, como me antecipou a companheira Carla, elas são invisibilizadas. Nossa voz se mistura a essas vozes também, que não tem sido fácil, não é fácil. E se tratando de uma mulher do campo, né, essa violência é muito maior. Mulher negra e do campo, pode ter certeza que a violência é muito maior. Mas como o assunto de hoje é violência contra a mulher no meio rural, essa especificação assim no meio rural se faz realmente necessária, né? O modo como a violência acontece no meio rural, ou no mínimo os caminhos de enfrentamento dessa violência, são diferentes daqueles adotados na zona urbana, né? Eu queria saber de vocês quais são as principais especificidades dessa violência doméstica no meio rural. Muitas vezes esse debate na cidade, ele já está mais aprofundado, entidades, ONGs, acabam falando sobre isso. No meio rural, normalmente esse debate não chega, então as mulheres elas ficam sozinhas, especialmente essa violência psicológica, no sentido de que a mulher ela é obrigada, né? Ela está naquele papel de servir ao esposo, a servir aos homens, de estar disponível, né? Então isso é muito reafirmado nas comunidades rurais, assim também como é na zona urbana, só que isso não é muito tratado, nem muito falado, é muito silenciado, né? Então, as mulheres, elas tomam isso como o papel, né? Como que é natural ser maltratada, que é natural ela ser invisibilizada, o trabalho não contar, né? Que também é uma violência. Normalmente é o homem que decide tudo na casa, mas quem vende é ele, quem decide o que vai fazer com aquele dinheiro é ele, né? Então, as mulheres, elas não têm o poder de decisão, né? Depois vem a violência física e vários outros tipos de violência. Como denunciar numa comunidade tão pequena, né? E uma comunidade pequena onde todo mundo conhece todo mundo e não tem uma rede de proteção, um ciclo de proteção. Então, cada vez essa questão de denúncia, de libertação dessa violência fica mais difícil para as mulheres rurais, no sentido de não ter uma rede de proteção, de não ter os conhecimentos necessários, né? E não chega isso lá na zona rural. Muitas vezes chega no centro da cidade. E você vê que combater a violência nos centros urbanos já é diferente, já é difícil, no sentido de que tem os instrumentos, que tem os espaços, um pouco mais do que na zona rural. Imagine quando isso chega lá no campo, né? Então, eu moro numa comunidade predominantemente agrícola, sua maioria são mulheres do Cade Único, mulheres pretas, e aí, infelizmente, essa violência ela se dá em diversas partes, diversas modalidades. Desde a questão da Bolsa Família, que muitas das vezes o cartão fica com o esposo,
há também esse cerceamento do direito dela, que nem sempre elas sabem que tem esse direito. E o que fazer? Aí foi por isso que surgiu a iniciativa. Eu criei uma associação de mulheres em 2002, e aí a gente começou a articular diversos tipos de oficina, palestras, trazendo várias pessoas para falar do tema, inclusive na associação, a gente já colocou um artigo lá, e aí nós trabalhamos muito forte a Lei Maria da Penha dentro da própria comunidade para que elas pudessem ir se articulando e perceber que a violência não é só apenas o tapa, não é só apenas a agressão física, mas todo o cerceamento do direito, toda a retirada desse direito é uma violência. E assim, aqui hoje na comunidade, graças a Deus, as beneficiadas da Bolsa Família todas têm posse do cartão. E aí a gente criou a associação, criamos também várias receitas de chocolate. Aqui na comunidade a gente faz vários tipos de produto derivado do cacau ao chocolate, e assim essa mulher ela fica mais empoderada quando ela tem a oportunidade de sair para participar de intercâmbio, de feira agrícola, de trocar experiência. E eu queria entrar nisso para falar sobre os fatores culturais, que você até já falou um pouco, né? Desses fatores culturais, se eles podem ser considerados empecilhos ao enfrentamento dessa violência. Aquela cultura rural, de obediência da mulher ao homem, né? Aquela cultura do homem como chefe da família, ela se apresenta com mais força quando se fala no meio rural? Não tenha dúvida, com certeza absoluta. Primeiro que no marco geral, no Brasil, nós temos uma sociedade patriarcal, machista, né? Seletista, separatista, e isso no campo é muito maior. Mas aí a gente vai quebrando esses paradigmas. Por exemplo, o homem acha que a mulher que tem que acordar cedo para fazer café, né? Que é ela que tem que acordar. Aí a gente aqui, sempre na roda, a gente canta uma cantiga que diz assim: acorda Maria bonita, acorda se você quiser, o dia já vem raiando, chama José para fazer café. Então, esse negócio de Maria bonita fazer café, José também pode fazer café. Então, assim, são muitas as culturas que precisam serem quebradas, mas não é de uma hora para outra, gente, é trabalho de formiguinha. É levar um dia uma leitura de uma mulher que falando sobre feminismo, é o dia levar uma outra leitura, um exemplo, especialmente figura. Nós temos também uma dificuldade muito grande em relação ao analfabetismo, né? As pessoas não alfabetizadas, as pessoas que não tiveram acesso ao código, essa leitura. Eu, por exemplo, eu tenho 51 anos, vou defender meu TCC agora. Até 16 anos eu não sabia ler nem escrever. Então, essa é a realidade da grande maioria das mulheres do campo. A grande maioria. A mulher nessa faixa etária de idade minha, pelo menos 90% dessas mulheres, não tem pesquisa em mão, mas o que se deduz, assim, é que elas não sabem ler nem escrever. Quando sabe é desenhar o nome, porque aprendeu com o outro. Então, assim, aí é que a gente teve a ideia, criar uma associação, transformar a amêndoa em derivado do cacau, né, chocolate em pó, bombons, para elas terem, né, como pegar ser sacoleira mesmo, pegar e vender nas feiras, nos mercados, para ela ter a renda dela. Então, assim, a emancipação da mulher, ela vem muito, especialmente com a emancipação financeira. É preciso que essa emancipação aconteça, que essa mulher parar dessa violência. A violência em todos os sentidos, Então a violência contra a mulher, ela acaba sendo algo que fica normalizado, né? É normal acontecer, é normal que o homem levante a voz para a mulher, é normal que o homem sobressaia sobre a mulher. Então vai normalizando essas coisas e vai se tornando o dia a dia das mulheres. Aí vira um ciclo onde nem as mulheres não se percebem nesse ciclo de violência. Muitas vezes no campo, quando você vai entender que é uma violência, já chegou a violência física, já passou pelos outros processos de violência psicológica, patrimonial e tantas outras, né? Por que é cultural? Porque está enraizado no patriarcado, né? É como a sociedade está organizada. E a nossa sociedade capitalista, patriarcal, ela está organizada exatamente com os papéis definidos, o que é que faz o homem, o que é que faz a mulher. E aí, outra coisa que a gente precisa estar refletindo
nessas questões culturais enraizadas e naturalizadas na comunidade, é que uma situação vai trazendo outras, né? Então, do patriarcado vai surgindo outras coisas. E hoje nós estamos vivendo... Eu achava que o machismo era a coisa pior que nós tínhamos. Hoje nós temos a questão da misoginia, que é um braço do machismo, que é o ódio pelas mulheres. Tudo aquilo que nós, mulheres... Hoje a gente não morre porque você faz uma coisa errada, que não deve se morrer por nada. Mas a mulher morre pelo simples fato de ser mulher, né? Que é o que a gente chama de misoginia. E aí, na fala da companheira, eu achei bem interessante que é hora da gente se unir, que é hora da gente se organizar. E hoje nós temos muitos movimentos do campo, né? Aí eu trago a Marcha das Margaridas, os movimentos das Mulheres Sem Terra e várias outras organizações de mulheres trabalhadoras rurais, as mulheres em associativismo, em cooperativismo, lutando contra essa violência e se colocando enquanto protagonistas da sua história, né? Exatamente, é muito reconfortante ouvir falas assim. A gente aqui conhece também a potência das mulheres rurais e o quanto que recentemente essas mulheres vêm se organizando de fato, né? Grupos, associações, movimentos, marchas, quanto isso tem sido importante para justamente desmistificar esses fatores culturais que estão tão enraizados, né? E eu quero aproveitar para falar sobre políticas afirmativas, políticas públicas. Se vocês enxergam, eu acho que sim, mas é só para inserir o assunto mesmo, a relação entre a implantação de políticas públicas voltadas para a mulher rural e a diminuição dos índices de violência nessas localidades. Como é que acontece essa correlação, a importância dessas políticas públicas, o fortalecimento dessas mulheres e o enfrentamento mesmo dessas violências? Sim, a política pública ela é o principal fator, a principal arma que nós temos de empoderamento, eu diria de emancipação, na verdade, das mulheres, para sair dessa situação que o patriarcado nos coloca. Né? E as políticas públicas elas são fundamentais. Então, desde 2003, do governo Lula para cá, foram implantadas várias políticas públicas que colaboraram bastante no sentido dessa emancipação das mulheres rurais. Em 2010, nós tivemos a primeira experiência, foi através do MDA, do extinto MDA, né, que foi uma política, foi um ministério que nós perdemos, a agricultura familiar, mas o MDA fez essas experiências, inclusive no território do Velho Chico. Nós tivemos a primeira assistência técnica específica para as mulheres, que foram com 160 mulheres artesãs. Foi um ano de acompanhamento e nós tivemos resultados belíssimos. Nós estamos agora vivenciando na Bahia, o governo da Bahia assumiu essa questão da assistência técnica para as mulheres. Nós estamos com uma chamada que foi em 2018, mas ela começou a ser executada agora, onde 10 territórios da Bahia serão beneficiados com assistência técnica específica para as mulheres. Essa assistência técnica de 3 anos é fundamental, é uma política pública importante que chega, e o gênero ele vem como tema principal nessa assistência técnica. E essa política, como a CA vem desenvolvendo, a Bahia Produtiva vem desenvolvendo, nesse sentido, desse empoderamento financeiro mesmo da mulher no campo, tem sido de muita importância. Para você ter noção, aqui na comunidade a gente tem 30 quintais produtivos e essas mulheres produzem alimento, comida, e especialmente tendo em vista que a partir de 2018 a fome volta com força no nosso país, e nós temos muitas organizações como MST, que está nessa frente, nesse trabalho tão veemente, tão contundente no incentivo de produção de alimento, não só de alimento, mas o MST, ele tem trazido uma discussão em diversas áreas, e não é só discussão teórica, mas a prática, teoria e prática, e esse processo de pandemia ficou muito mais evidente a importância do fortalecimento dessas organizações, as associações de agroecologia, né, o movimento de mulheres campesinas. É uma luta árdua, mas Margarida Alves sempre falou isso: prefiro morrer na luta do que morrer de fome. Então a gente precisa se fortalecer quanto coletivo de mulheres, coletivo do negro, coletivo de jovem, coletivo em diversos coletivos. Às vezes a mulher está sendo estuprada e ela não sabe. Então, acho que uma das áreas que mais carecem de debate público, é realmente a questão da mulher, né? A questão do gênero. Eu agradeço muito em nome do DEFOC. O feminismo organiza as mulheres para lutar pelo seu direito. Se você é contra a violência contra as mulheres, é contra as mulheres terem menores salários, serem desvalorizadas na sociedade, então você é feminista. Venha para essa luta. Se o campo não planta, a cidade não janta. Lugar de mulher é onde ela quiser.
quando homem e mulher se ousam lutar e constrói o poder e o saber popular. Obrigada. Obrigada, Maria Helena, pelo convite. Obrigada, Nath. Que Deus abençoe. Bom final de semana para todos nós.